Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena e nesse momento o papai quer falar comigo e com você em 1 João 5, versículos 4 e 5, a palavra diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? O que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus. Você, meu amado, minha amada, você nasceu de Deus. Se você nasceu de Deus, você vai vencer este mundo e todas essas coisas que o inimigo traz, porque o mundo jaz no maligno e ele quer que a gente viva de acordo com as coisas aqui dessa terra, conformando com tudo, mas quando somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. E a vitória que nós temos, essa vitória para vencer o mundo, é a nossa fé. Você tem exercitado a sua fé? Você tem realmente exercitado? Ou você é daqueles que falam, não, eu não consigo, olha, eu não dei conta, e eu me sucumbi a isso, eu aceitei aquilo, eu conformei com aquilo. Não, exercite a sua fé. Sabe, porque quem que é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê? De verdade, meu amado e minha amada? Você crê que Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Sabe, queridos, nós vivemos, sabe, diante de uma grande diversidade de crenças e religiões, e sabemos que a gente está num mundo caído e perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, queridos, a Bíblia nos aponta somente um caminho, Jesus Cristo. É o único, queridos, é o caminho verdadeiro, é o caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. E para alguns parece ficar uma coisa meio exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. João 14, 6. Sabe, amados, apesar de haver essa tendência natural do ser humano de crer em algo, de buscar, sabe, o que lhes transcende, nem sempre conseguimos acertar o alvo. Porque a fé genuína, a nossa fé, ela deve ser verdadeira na pessoa certa, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Ele é o socorro bem presente no momento de angústia. Ele é o socorro que a todo momento. Ele é o amigo fiel que nos ama. Ele é o Salvador eterno. É Ele que deu a vida por nós. Então, deposite a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não veem. Hebreus 11, 1. Então, meu amado e minha amada, esta é a verdadeira fé. Ela tem como base o próprio Deus. Você está entendendo o que o papai está falando? É o Criador, queridos, o Criador, o único, o verdadeiro. E ele diz nas Sagradas Escrituras isso, queridos. Diferente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega. Eu tenho uma fé cega, sem base para a compreensão humana. Não. A fé, a base está em Deus. Confia nele. Deus deixou prova suficiente, escrita através da vida de Jesus Cristo. Para nós é só ler a Bíblia, queridos, para que eu, você, nós tenhamos uma fé sólida em tudo que ele nos diz na palavra, na Bíblia. Desde o princípio ele tem se revelado. A humanidade, ele revela a cada um. É só ler a palavra de Deus. E aí a gente crê no seu Filho e a gente tem acesso a essa vida eterna. Sabe, queridos, você tem essa fé dependente, essa fé confiante, essa fé que aceita, essa fé que se envolve, essa fé que se entrega, essa fé que descansa em Deus. Isso é crer, isso é ter fé.
Sabe, queridos, ter fé não é ter uma simpatia, sabe, por Deus, não é ter assim uma simpatia, sabe, um aceitar assim, sabe, mais ou menos por Deus, não. Queridos, fé é o que Cristo traz para nós, porque Ele se deu e juntamente com Ele nós teremos todas as coisas, mas nós temos que crer, nós temos que confiar, depender, envolver, entregar, aceitar, descansar. Crer nele significa que ele é o Senhor e ele é suficiente, não precisa de mais nada. Ele é suficiente para te ajudar, ele é suficiente para cuidar de você, ele é suficiente para te salvar. O cristão, aquele que tem fé em Jesus, ele não precisa de ajudante. Ele não precisa de crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Vocês estão entendendo, queridos? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês estão entendendo, queridos? É só Jesus. A nossa fé tem que estar centralizada em Jesus, que Ele é a salvação. 1 Pedro 1, 6, 9. Creia neste futuro. Creia que você tem um futuro melhor. Creia que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para você. Creia e você recebe as curas, porque Ele já levou na cruz do Calvário a dor e a enfermidade. Creia e os sinais te acompanharão. Creia e os milagres chegarão até você, as bênçãos materiais. Creia, é um crer, é um fé, é colocar em ação, é um declarar a palavra. Vocês estão entendendo? Sabe, queridos, o alvo principal da nossa fé em Jesus é a vida eterna. A vida eterna é o mais importante. João 3,16. Agora, a vida abundante, queridos, que nós temos através de Cristo, começa aqui. E essa vida abundante é livre de problemas, é livre de problemas, não, é livre das doenças, é cheia de milagres, de bênção, porque é o melhor aqui nessa terra. Mas nós temos que confiar tudo nas poderosas mãos do Senhor, porque no mundo a gente vai ter aflição. Então vai chegar as aflições, os problemas, as lutas, vão chegar, mas é para ter ânimo e fazer o quê? Decretar a palavra. A palavra vem e ela é viva e eficaz e ela faz algo em nós. Essa confiança pela fé tem que nos acompanhar, queridos, pela eternidade. Sabe, essa fé salvadora, ela inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Essa é a fé salvadora, sabe? Está lá em Romanos 10, 14, em Tiago 2, 19. Sabe, a fé, ela vai nascer quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Às vezes você não dá ouvido, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas você não quer ouvir, você não começa a ouvir, você para, fala, não, esse pastor, essa pastora, ou essa pregação, está falando coisas assim, que parece que foi contado para ela, ou ela está usando a palavra, ou ele está usando a palavra para falar isso comigo. Não ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é um mandamento, queridos, mandamento. Tenham fé em Deus, respondeu Jesus. Tenham fé em Deus. Ele não falou isso? Então ele deu um mandamento. A fé é o dever fundamental nosso de cristão. João 6, 28 e 29. A obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Você está analisando a tua vida e vendo se ela está se encaixando nessa palavra? Fé é um mandamento que deve estar unido ao amor. A fé e o amor andam juntos. 1 João 3, 23, que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo
e que nos amemos uns aos outros. É uma coisa juntinha com a outra. Você crê mesmo em Jesus? Então por que você não ama o teu irmão? Eu estou falando de amor, de eu te amo, não, amor praticado. Se você crê mesmo em Jesus Cristo, você ama o seu irmão praticando este amor. Queridos, e a fé, ela é uma arma defensiva. Está lá em Efésios 6,16. Sabe? Ela vem e ela apaga todos os dardos inflamados do inimigo através do escudo da fé. Sabe, a fé, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser revelada através das nossas obras, porque só fé sozinha ela é morta. Tiago 2,17. Então tem que ter atitude, tem que ter essa fé, crer em Jesus, mas amar os outros, amar uns aos outros, amar o menos favorecido, amar aquele que pisa no teu calo, amar aquele que tira tua paz, amar com atitudes, amar com atitudes. Sabe, queridos, se não tiver essa atitude, a tua fé é morta, é morta. O que vale uma coisa morta? E tem que ter fruto, queridos. Fruto. A fé, se não tiver também fruto, não tem como, ela tem que ter fruto. Vocês estão entendendo? O crente é justificado pela fé, não é? Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Você é justificado pela tua fé. Então continua praticando, crendo em Jesus e praticando a palavra. É Deus que vai se agradar de você. Não importa o que os outros pensam, o que os outros falam, como você é apontado, como sabe te rotulam, não importa. Você não tem que dar satisfação para o homem. Quem precisa estar agradando de você é Deus. Porque essa fé, ela a cada dia te aproxima mais e mais de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quer recompensa? Quer uma recompensa? Então tenha fé e agrade a Deus. Sabe, aproxime-se dele, creia nele, creia que ele existe e você vai ser recompensado. Usa essa fé para você vencer. Usa ela. Meu amado e minha amada, nós vivemos dias em que precisamos exercer a nossa fé e vencer todos os inimigos da nossa fé. Vencer a dúvida, vencer a incredulidade, vencer o medo e confiar no Senhor de todo o nosso coração, não apoiar no nosso próprio entendimento, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, que quando fazemos isso, Ele endireita as nossas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Então, meu amado e minha amada, vamos parar e analisar se a gente realmente está exercitando a nossa fé, se nós somos comprometidos a crer em Jesus, se nós fizemos essa escolha mesmo de crer, sabe, mesmo que a nossa fé seja pequena. Será pequena, mas que nós tenhamos essa fé e a gente permaneça nessa fé em Cristo, porque mais cedo ou mais tarde a nossa fé será testada pelas circunstâncias da vida, que vão colocar a gente, queridos, assim numa saia justa, mas a nossa confiança no Senhor vai fazer com que a gente não tenha medo, não desanime, não duvide, mas continue crendo. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor vem e traz essa nutrição, essa certeza, essa convicção para o nosso coração, essa instrução, Senhor, e nós só temos te agradecer por tanto amor. Papai, eu estou aqui com essa multidão bebendo, com essa multidão comendo, nos nutrindo dessa palavra, Senhor, e eu sei, Papai, que estamos sendo alimentados, fortalecidos, renovados, restaurados, e
nos levantamos na força do teu poder, cheios de ti, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.